Lucas 10, 25. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? Ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com todas as tuas capacidades intelectuais, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, faze isto e viverás. E ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe respondeu assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então, aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando eu voltar. Qual destes 3 homens te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei: o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. Amém? Vamos orar. Curva a sua cabeça. Pai, obrigado mais uma vez por termos o privilégio de estarmos na tua casa nesta manhã, de sermos banhados na tua graça e no teu amor, de sermos alimentados por este amor que foi até as últimas consequências por nós. Obrigado, Senhor Jesus, por termos também o privilégio de nesta manhã irmos à tua mesa, a mesa da palavra e a mesa do seu corpo e do seu sangue, e nos alimentarmos dela. Senhor, ministra aos nossos corações. Senhor, muda a nossa mentalidade, nos leva a uma conversão sincera e verdadeira. Senhor, nós não queremos viver um falso evangelho, nós não queremos ser falsos cristãos, nós não queremos viver um falso cristianismo. Por isso nos leva a moldarmos a nossa vida pelo teu evangelho. Nós não queremos que o evangelho se molde a nossa vida, nós não queremos adulterar o evangelho para ele se encaixar na nossa vida, para ele ser agradável a nós, para ele ser agradável às pessoas. Mas nós queremos, Senhor, e te pedimos a graça, pelo poder do teu Espírito Santo, que a nossa vida se molde ao evangelho, que a nossa vida se converta ao evangelho, que a nossa vida se transforme pelo teu evangelho, Senhor. E então,
seremos verdadeiros cristãos na terra e estaremos vivendo verdadeiramente o cristianismo, Senhor, buscando e, pela Tua graça, sendo mais parecidos contigo, Senhor, através da Tua palavra, através da oração, através do batismo, através da Santa Ceia, através da vivência na comunidade cristã. Tudo isso nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Coloca a mão no coração, fala: Jesus, muda o meu coração pela Tua palavra. Eu não quero mudar a Tua palavra para se encaixar no meu coração, mas eu quero mudar o meu coração. Eu quero que a minha vida seja moldada, seja pautada, seja transformada, seja transfigurada na Tua palavra. Amém. Dá um beijo aí na tua Bíblia. Quem está com o celular não dá, o celular é sujo, faz isso não. Amém. Amém. Uma das graças tão maravilhosas para nós, como comunidade, é vivermos a riqueza da palavra de Deus. E o Espírito Santo inspirou a igreja para viver a riqueza da palavra de Deus em leituras sequenciais que nos levam a acompanhar a vida de Jesus. E nas comunidades que seguem essa leitura, inspirada pelo Espírito Santo, essa sequência de leituras, o pastor então não vai pregar os textos que somente ele gosta. O pastor não vai escolher os textos que lhe agradam, mas o pastor vai seguir os textos que vão ser pregados sequencialmente na igreja. Nós já estamos há quase um ano seguindo o lecionário, seguindo esse ciclo de leituras. E eu te confesso, um homem enriquecedor isto é, e eu tenho outra coisa para confessar. Em 6 anos de ministério, nesse um ano que nós estamos seguindo o lecionário, esse ciclo de leituras, existem passagens do Evangelho tão importantes que eu nunca tinha pregado em 6 anos. Porque quando você fica com mensagens livres, você segue as palavras e as mensagens e os textos que lhe são agradáveis e os textos que lhe falam mais, e não muitas vezes aquilo que a comunidade precisa ouvir e aprender do Evangelho de Jesus. Para você ter uma ideia, em 6 anos como pastor, essa é a primeira vez que eu estou pregando sobre o bom samaritano. E eu me envergonho disso. E nós só estamos experimentando esta riqueza. E o pastor está tendo que pregar o Evangelho, porque nós estamos observando essa riqueza litúrgica da igreja cristã, que é o lecionário. Meus irmãos, o Evangelho de hoje ele é maravilhoso. No versículo 25, na minha tradução diz que é um advogado da lei, mas é um perito da lei, um especialista da lei, um mestre da lei, chega para Jesus e ele faz uma pergunta importante. Se teve alguém que fez uma das perguntas mais importantes para Jesus, foi esse homem. Porque esse homem ele faz uma pergunta para Jesus, por mais que a intenção dele fosse levar Jesus à prova. E deixa eu te explicar o que é isso. Os mestres da lei, os religiosos, eles estavam tão incomodados com a vida de Jesus, eles estavam tão incomodados com o Evangelho de Jesus, que eles faziam perguntas capciosas, perguntas maliciosas, para expor Jesus ao ridículo, para levar Jesus numa sinuca de bico, para levar Jesus a uma situação em que Jesus não tivesse saída, para expor Jesus ao ridículo diante das pessoas. E quando você vai ler o Evangelho, você vê que eles fazem isso sempre na frente das multidões. Esse mestre da lei, ele chega para Jesus com essa intenção. Ele não chega para Jesus com a intenção de aprender o Evangelho e ser um discípulo de Jesus, mas ele chega para Jesus com uma intenção maliciosa. Ele faz uma pergunta para Jesus, para pôr Jesus à prova, para expor Jesus ao ridículo, para tentar pegar Jesus em suas próprias palavras. Mas só que ele faz uma das perguntas mais importantes que alguém poderia ter feito durante a vida de Jesus. Mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Quantos de
nós não queremos entender e compreender essa pergunta e ter a resposta de maneira concisa? Pastor, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Me diga que eu vou fazer. Me dá aí uma cartilha do que eu devo fazer e do que eu não devo fazer. Me dá então um manual da igreja, família, com o que eu devo fazer, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer para ter a vida eterna. Ao que Jesus responde para ele: o que está escrito na lei? Como que você interpreta a lei? Você é o mestre da lei? Você é o estudioso da lei? Você é o perito da lei? Como que você interpreta a lei? E o homem responde para Jesus, falando daquilo que resume toda a lei, daquilo que resume toda a Torá, que um judeu, mestre da lei, já sabia, e que Jesus também vem nos ensinar, e Jesus vem evidenciar, e Jesus vai dizer para nós, em outras passagens do Evangelho, que o resumo da lei é amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, com toda a tua capacidade intelectual, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse homem responde dessa forma para Jesus: a lei se resume em amar o Senhor teu Deus de todo o coração, Amém? Todos acharam? Toda a tua alma, de todas as tuas forças, com toda a tua capacidade intelectual, e amar o próximo como a ti mesmo. E Jesus responde para ele: você respondeu corretamente. Faz isso e você vai viver. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua capacidade. Ou seja, ame a Deus acima de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo que há aqui. E ama o teu próximo como você mesmo, como a ti mesmo. Ou seja, aquilo que eu não quero que façam comigo, eu não vou fazer com o outro. A maneira que eu não quero que me firam, eu não vou ferir o outro. A maneira como eu quero ser amado, eu vou amar o outro. E Jesus fala para ele: você respondeu corretamente. Faz isso e você vai viver. E aí Jesus gostava muito de usar histórias, de usar parábolas, histórias com alegorias que tinham um sentido profundo, que tinham um ensinamento profundo. E Jesus conta a parábola do bom samaritano. Jesus diz que certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e aquela estrada era uma estrada muito perigosa. A estrada de Jerusalém, que passava por Jericó, havia muitos assaltantes realmente, homens que ficavam parados ali para pegar os peregrinos que vinham de Jerusalém ou estavam indo para Jerusalém. E Jesus fala, usando algo que era comum naquela região: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, e ele cai na mão de assaltantes. Quando roubam tudo dele, o espancaram e o abandonaram como morto ali na margem da estrada. E Jesus fala: passou ali um sacerdote da tribo de Levi, um sacerdote ordenado no templo em Jerusalém, um judeu religioso da mais alta corte religiosa de Jerusalém. Ele passou, ele viu o homem caído ali, e ele se afastou do homem e continuou o seu caminho. E Jesus conta que atrás vem um levita, também da tribo de Levi, responsável pelo louvor do templo, responsável pelos hinos no templo, responsável pela limpeza e manutenção do templo. E Jesus fala: esse homem religioso, tido como alguém especial na comunidade judaica, ele vê o homem caído, e ele também passa longe do homem e segue o seu caminho. Esses dois homens religiosos, eles fizeram isso porque eles não queriam se contaminar, porque eles pensaram: esse homem deve estar morto, eu não vou nem me aproximar dele, porque se eu me aproximar desse homem e ele estiver morto, eu vou me contaminar com ele, eu não vou poder exercer minhas funções sacerdotais,
no templo, eu vou ter que passar um tempo me purificando, eu vou ter que cumprir um ritual de purificação. E a mesma coisa o levita, eu não vou poder ministrar mais no templo, porque se esse homem que está parecendo que está morto estiver realmente morto, eu vou me contaminar. E eu não posso me contaminar com aquele que está caído como morto às margens da estrada da vida. Eu tenho que manter distância daquele que está à margem da vida, porque eu tenho minhas funções religiosas para cumprir. O falso cristianismo é o cristianismo que está preso nas funções do templo, é o cristianismo que está preso no templo parede, é o cristianismo que não compreendeu que a igreja não é o prédio, que o templo não é o prédio, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita agora em mim e habita em você. Eu e você somos a igreja, eu e você somos o templo. Nós não podemos mais viver um cristianismo que cultua o templo, que cultua o prédio, que cultua a denominação, que cultua as atividades da denominação e se esquece daquele que está caído como um morto, abandonado às margens da estrada da vida. O sacerdote passa longe, o levita passa longe, eu e você muitas vezes passamos a longe daqueles que estão com problema, daqueles que estão caídos, daqueles que estão desfalecidos, daqueles que não têm esperança. Nós queremos passar longe, nós queremos manter distância na estrada da vida, nós não queremos nos relacionar com aquele que está abandonado, caído, que foi humilhado, que foi ultrajado, que foi espancado pela vida e ele está caído às margens da estrada da vida. A gente não tem tempo. Muitas vezes no nosso cristianismo a gente está como sacerdote, como levita. A gente tem tanta atividade, a gente tem tanta coisa para fazer, que a gente não tem tempo para o outro. A gente vive um cristianismo de fachada, a gente vive uma comunidade de fachada, a gente vive de relacionamentos de fachada, a gente vive uma comunhão de fachada. É uma comunhão virtual, é uma comunhão à distância. Eu não sou contra as redes sociais. Eu utilizo as redes sociais para evangelizar, para divulgar as atividades da igreja, para desmascarar falsos profetas, para ensinar a verdade da palavra de Deus, o evangelho verdadeiro. Mas quantos de nós estamos trocando um relacionamento olho no olho por um relacionamento virtual? Antigamente se pedia oração, tinham-se orações, reuniões de orações. A gente se reunia num lugar, iam de 2 em 2, cada um orar pelo outro. A gente sentava ali, ouvia o problema do outro, orava, impunha as mãos, orava pelo outro, olho no olho, perguntava se tinham mais alguns problemas para entender, para pelo menos ouvir o outro e orava junto. Hoje a gente manda lá no WhatsApp: olha, estou com uma situação assim, orem por mim. Aí o irmão responde com aquela mãozinha assim, e nem ora. Entra nos afazeres do dia, entra na correria do dia, entra na personalidade e personificação do sacerdote e do levita, que passa longe. E mentiu para o irmão ainda: vamos orar. Não faz nem nenhuma oração do Pai Nosso, não se lembra mais, não ora mais, mentiu. Sabe o que isso revela? Que muitos dos nossos relacionamentos virtuais são mentirosos. Que você pode ter 4.000, 3.000, 2.000 amigos no Facebook e mesmo assim estar sozinho. Não baseie a tua vida nas curtidas que você recebe nas redes sociais. Baseie a tua vida naqueles que estão pessoalmente ao teu lado, daqueles que estão vivendo ao teu lado, daqueles que estão comungando ao teu lado, daqueles que estão comendo da palavra ao teu lado, daqueles que estão em comunidade ao teu lado. Por isso que não há uma comunidade virtual, por isso que não é possível viver numa igreja virtual, porque a igreja é onde dois ou mais, não é onde está um, não é uma vivência isolada, não é uma vivência individual, mas é uma vivência comunitária. É estar junto, é partir o pão junto, é estar em comunhão com os outros, é não ter mais aquilo que é seu como sua propriedade, mas ter em comum. Aquilo que é meu eu vou repartir com o outro, aquilo que eu tenho eu vou dividir com o outro, aquilo que eu tenho nós vamos comungar junto ao redor da mesa. Nós
na vivência comunitária. E a vivência comunitária é quando eu estou passando por uma dificuldade ou um problema. Eu não vou me isolar esperando que o pastor adivinhe que eu estou com um problema. Eu vou levantar a minha mão, eu vou pedir ajuda, eu vou expor o meu problema, eu vou colocar o meu problema junto com a comunidade em oração. Porque tem muitos irmãos que às vezes se ofendem porque eles estão em casa passando dificuldade e problema, mas eles não pedem ajuda para ninguém. Eles querem que o pastor tenha uma bola de cristal e adivinhe que eles estão precisando de algo. Eles querem que o pastor adivinhe que eles estão necessitando de algo. E aí quando ninguém adivinhou, ele se ofende, porque ninguém ligou para mim, porque ninguém descobriu e adivinhou que eu estou com um problema, que eu estou precisando de ajuda. Numa vivência comunitária, a gente tem que viver numa maturidade humana e espiritual, para expor as nossas necessidades na comunidade. Na comunidade de Atos diz que não haviam necessitados entre eles, porque eles expunham a sua vida, eles expunham a sua necessidade, e os apóstolos repartiam com a comunidade tudo aquilo que era levantado de oferta. A oferta não era para os apóstolos comprarem um jatinho, as ofertas não eram para os apóstolos irem para Orlando evangelizar na Disney, o Pateta, para ir para Miami, tirar selfie para postar no Facebook. As ofertas na igreja primitiva eram para serem repartidas pelos mais necessitados, por isso não havia necessitados entre eles. Amém? Quantos querem viver isso? Quantos querem viver essa comunidade de Atos? Nós podemos, com maturidade, transparência, num espírito de oração, nós podemos. Partindo o pão junto à mesa, nós podemos. Agora eu quero me aprofundar um pouquinho na figura do bom samaritano. Domingo passado eu já expliquei um pouco que o judeu não conversava com o samaritano, que havia uma briga entre eles, havia uma disputa entre eles, às vezes até sangrenta. Um judeu, quando ia da Galileia para Jerusalém, o caminho mais curto era pela Galileia, mas ele não ia era pela Samaria, mas ele não ia pela Samaria para não ter que passar por dentro da Samaria e enfrentar disputas sangrentas e brigas sangrentas com os samaritanos. Era uma disputa religiosa que muitas vezes acabava em briga sangrenta. Por isso um judeu não conversava com um samaritano, um judeu não entrava na Samaria, um judeu não entrava na casa de um samaritano, porque ele não queria se contaminar e porque ele não queria estar ali naquele lugar indigno na visão de um judeu. E é engraçado que quem para ajudar o homem que está caído na estrada como morto é um samaritano. Um sacerdote judeu não para, passa ao longe. Um levita não para, passa ao longe. Jesus está querendo ensinar que muitas vezes quem está vivendo o verdadeiro cristianismo é mais quem está fora da igreja do que quem está dentro. Jesus está ensinando com essa parábola de quem estava fazendo a vontade de Deus era mais um samaritano que não era um judeu puro, do que um judeu puro, ainda sacerdote e levita. Ele deu florzinhas. O bom samaritano estava andando pela mesma estrada de Jesus. Chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, e eu quero analisar alguns verbos que vão nos ajudar a mergulhar na figura desse bom samaritano nessa história de Jesus. O primeiro verbo que eu quero analisar é o verbo ver. Jesus usa o verbo ver para dizer que aquele samaritano estava passando pela mesma estrada e ele viu o homem. Jesus está querendo ensinar para mim e para você que ele enxergou a realidade do outro. Sabe qual que é o problema de uma vida virtual e a gente está se tornando cada vez mais virtual? É que a gente só vê. A gente para no ver. A gente vê o pedido de oração e não faz nada. A gente vê o pedido de ajuda e não faz nada. A gente vê o outro necessitado, mas a gente passa ao longe.
a gente não quer sujar a mão, a gente não quer se comprometer, a gente não quer estar junto, a gente quer estar no nosso conforto, da nossa religião. O sacerdote queria viver no conforto da religião dele, o levita queria viver no conforto da religião dele, ele não queria se envolver. Mas Jesus fala, o samaritano estava descendo pelo mesmo caminho, e ele viu o homem, ele enxergou a realidade do homem, ele não ignorou a presença de alguém caído, de alguém que teve os seus direitos violentados, e agora estava se encontrando às margens da estrada da vida. Ele não esteve alheio à realidade, ele não ignorou essa presença, mas ele viu, ele enxergou a realidade. Mas só isso não é suficiente. Tem muito cristão que está parando aqui, ele vê a realidade, ele enxerga a necessidade do outro, e ele para aí. Só ver a realidade do outro, só enxergar a realidade do outro não basta. Jesus diz que o homem viu, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Outras traduções diz que ele se compadeceu desse homem. E esse é o segundo verbo que eu quero analisar com você. O primeiro verbo é ver, ele viu, ele enxergou a realidade do outro, mas ele teve misericórdia, ele se compadeceu. As entranhas do bom samaritano foram remexidas. Ele não era um homem frio, com uma religiosidade vazia, mas ele era um homem que ele enxergou a realidade do outro, ele se compadeceu da realidade do outro, ele se mexeu por dentro de compaixão, de misericórdia pelo outro. Tem muito cristão que só vê, mas ele não sente mais nada. Ele vê que tem perdidos no mundo. Mas é só mais um perdido, pastor, já vão se perder tanto mesmo, não é verdade? Aliás, a gente não vai conseguir salvar todo mundo. Deixa eu ficar aqui na minha casa, deixa eu cuidar da minha família, deixa eu cuidar das minhas coisas, deixa eu cuidar da minha vida profissional, eu tenho mais que ganhar dinheiro, eu não vou me incomodar com os perdidos. Só vê, mas não se compadece. Mas a comunidade é muito carente mesmo, tem tanta coisa para fazer, pastor. A gente pode colocar lá aula de instrumentos musicais, aula de dança, a gente pode fazer uma escola bíblica dominical para as crianças no final de semana. Mas pastor, eu tenho tantas outras coisas para fazer, então eu prefiro só ver a realidade e ficar frio. Eu prefiro só enxergar a realidade, só ver a realidade necessária. Mas eu vou passar longe, pastor, eu não quero me envolver não, eu não quero me comprometer com o outro. Eu quero viver um cristianismo sem comprometimento com Deus e sem comprometimento com o próximo. Não há cristianismo sem comprometimento com Deus e sem comprometimento com o próximo. Olha para a cruz. Olha para a cruz. A cruz, ela tem uma haste horizontal, vertical, e ela tem uma haste horizontal. A cruz, ela representa o cristianismo, é o sinal do cristianismo. Eu preciso ter um comprometimento com Deus. A haste é vertical, e eu preciso ter um comprometimento com o meu próximo. A haste horizontal, ela é o cristianismo. Eu tenho um comprometimento com Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, eu me comprometi com Deus, eu tenho uma aliança com Deus que me leva a ter uma aliança com o meu próximo. Eu não vou viver uma espiritualidade alienada. O cristianismo não é uma espiritualidade alienada do próximo, alienada da realidade, alienada da vida, da necessidade do outro, mas é uma espiritualidade que você tem um contato com Deus e ela te leva para o outro. Você tem um contato com Deus e ela te leva para o próximo. Você tem um contato com Deus e ela te leva a ir ao encontro daquele que foi violentado e agora ele está jogado como morto à margem da estrada da vida. Esse é o cristianismo verdadeiro. Não é um cristianismo de viver de congresso em congresso, de conferência em conferência, de retiro em retiro, que não muda nada a tua vida, só te deixa mais pobre. Porque tem muito congresso, meu irmão, eu vou te dizer, que não é para te elevar espiritualmente, não. É para arrecadar o seu dinheiro. O seu dinheiro com o ingresso, e depois o seu dinheiro com as ofertas que vão ser pedidas lá, baseados nas doutrinas da teologia da prosperidade. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Porque muitas campanhas nas igrejas, meus irmãos, não é para te trazer a bênção. Porque deixa eu te dizer algo, meu irmão.
Não é a campanha que você faz que vai mudar a vontade de Deus ao teu respeito. Quando Deus quer te abençoar, faça você campanha ou não, Ele vai te abençoar, porque Ele não te abençoa como uma recompensa para você, Ele te abençoa pela graça. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o maior presente que Deus deu para mim e para você? Se chama Jesus. Quantas campanhas você fez para ganhar Jesus na tua vida? Quantas ofertas você fez para ganhar Jesus na tua vida? Ele é o maior presente de Deus. E se ele, o apóstolo Paulo vai dizer, na sua carta aos Romanos, que se Deus deu Jesus de graça, como não nos dará de graça? De graça, meu irmão, todas as coisas, é pela graça, é de graça. Amém? Deus não fica lá no seu notebook. Deixa eu ver aqui se Daniel deu uma oferta certinha esse mês. Deixa eu ver se ele deu o dízimo. Só vou abrir a porta de emprego para ele, se ele cumprir a campanha. Faltou aqui 10 reais. Não vou abençoar não dá dízimo. Meu irmão, é de graça. O Evangelho que Jesus veio nos dar, o Evangelho da graça. Não troca o Evangelho da graça por um Evangelho da desgraça financeira. Quanta gente ludibriada por esse Evangelho da prosperidade, que hoje está decepcionado com Deus, que hoje não quer saber mais da igreja, que ficou pobre, que perdeu tudo, porque foi enganado. Ontem um pastor amigo postou lá no Facebook dele, um bispo de uma igreja, falsa igreja de São Paulo, no meio do culto, fica em pé quem tem carro. Todo mundo ficou que tinha carro, ficou em pé. Agora Deus está pedindo o seu carro, é para você colocar o seu carro aqui no altar. Eu não preciso nem dizer que igreja que é, para bom e bem entendedor, você já entendeu que igreja é. Não importa, e o bispo continuou, não importa se você comprou o seu carro hoje, é 0 quilômetro, traz ele aqui, Deus está pedindo. Deus está pedindo. Deus está pedindo. Sabe por quê? Porque se você colocar aqui no altar, você vai sair daqui com uma Lamborghini, um carro melhor. Vai lá levar, meu irmão. Você vê o que vai acontecer com você? É de graça. É de graça. Quanta gente entrou por isso? Eu pergunto para você, conhece pessoas que estão numa igreja assim por 10 anos? Todo mundo que está nessa igreja por 10 anos ficou rico? Está morando numa mansão? Está andando de Lamborghini? Tá. Meu irmão, o Evangelho é o Evangelho da graça. Deus te abençoa de graça. Porque o maior presente que Deus poderia te dar, a maior bênção que Deus poderia te dar é Jesus. Você não pagou nada por ela. Você não deu nenhum dízimo, nenhuma oferta. Mas pastor, então a gente não deve dizimar, a gente não deve ofertar. Nós devemos ofertar e dizimar, mas não baseado na culpa, não baseado no medo e não baseado na ganância. A gente tem que ofertar e dizimar, não porque a gente tem medo de algo que vai acontecer se a gente não dizimar, não porque a gente vai ter uma culpa, se eu não dizimar eu vou ficar culpado, não. E não pela ganância, se eu dizimar e ofertar, eu vou ficar rico e prosperar, não. Meu irmão, se Deus tem uma prosperidade para a tua vida, ela vai vir. Agora, se Deus não tem, seja alegre com aquilo que Deus já te deu. Amém? Fique contente com aquilo que Deus já te deu. Não está faltando o que você vestir, não está faltando o que você comer, não está faltando o que você beber. Amém? Em tudo dai graças. O bom samaritano, ele vê o homem, mas ele não somente vê, ele se compadece. Porque muitas vezes a gente só vê e não vai para o segundo passo, que é se compadecer, quer ter misericórdia, quer se envolver emocionalmente com a causa do outro. Terceiro verbo que eu quero aprofundar com você para a gente entender o bom samaritano. Versículo 34. Então aproximou-se. O homem viu, o bom samaritano viu, o bom samaritano teve compaixão e misericórdia, e o bom samaritano se aproximou. Então, aproximando-se,
Ele não ficou numa realidade virtual, vendo de longe, ou tendo compaixão de longe. Ele se aproximou. Meu querido, a história de Jesus, desse bom samaritano, ela é um exemplo para mim e para você. Jesus deseja que eu e você sejamos bons samaritanos, que a gente enxergue a realidade do outro, que a gente veja a realidade do outro, que a gente não ignore a realidade do outro, mas que a gente se compadeça e se aproxime do outro. Não é uma ajuda virtual, não é uma mãozinha posta de oração que vai resolver o problema do outro. Não é eu vou orar à distância, não, é se aproximar. Por isso a comunidade aproxima. Por isso a comunidade é ir ao encontro do outro, é estar com o outro, é caminhar com o outro. O verdadeiro cristianismo e o verdadeiro cristão é aquele que vê, é aquele que se compadece, que tem misericórdia e que se aproxima. Ele se aproxima do outro. Ele se aproximou do homem ferido, que estava caído como morto, enfaixou as feridas, derramou nelas vinho e óleo, em seguida colocou sobre o próprio animal, levou para a hospedaria e cuidou dele. Esse bom samaritano se comprometeu com aquele homem. Não é uma ajuda virtual à distância, não, ele se comprometeu. Ele mudou o itinerário dele, colocou o homem no seu próprio animal de viagem, colocou o homem numa hospedaria, mudando o itinerário dele. Meu querido, muitas vezes como cristãos, nós vamos ter que mudar o itinerário da nossa estrada da vida para se aproximar do outro. Você vai ter que mudar os teus sonhos para se aproximar do outro. Você vai ter que mudar aquilo que você queria para estar próximo do outro. Você vai ter que mudar aquilo que você sonhava para se aproximar do outro, para se encarnar na vida do outro. Jesus não se envolveu comigo e com você de uma maneira virtual. Não havia no céu um Facebook celestial e Jesus ficava de lá mandando mensagem para nós. Ah, eu vou orar por você. Olha, um dia eu vou morrer por você. Não. A palavra de Deus diz que o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o bom samaritano que nos viu. Jesus é o bom samaritano que nos viu caídos na estrada da vida e perdidos como mortos. Jesus é a figura do bom samaritano que não ignorou a nossa presença, a presença de alguém caído, de alguém que teve os seus direitos, a sua vida, a sua dignidade violados e se encontra agora à margem da estrada da vida. Jesus é o bom samaritano que se compadeceu. Jesus é o bom samaritano que teve misericórdia. Jesus é o bom samaritano que se aproximou de mim e de você para enfaixar as nossas feridas. Jesus é o bom samaritano que se aproximou de mim e de você para nos levar, curando as nossas feridas, a uma vida de dignidade. Jesus é o bom samaritano. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se de alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. E aí Jesus pergunta para aquele mestre da lei. E deixa eu te explicar algo. As perguntas de Jesus, elas são tão profundas, e elas sempre têm um sentido mais profundo do que as simples palavras que compuseram a frase da pergunta. Jesus perguntou para aquele homem, mestre da lei: qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O sacerdote religioso? Um homem rico? Porque aquilo que está acontecendo com a igreja evangélica no Brasil e fora do Brasil estava acontecendo no tempo de Jesus com os sacerdotes. Os sacerdotes estavam enriquecendo com o dízimo e a oferta do templo. Os sacerdotes tinham mansões, casas de verão, verdadeiras mansões no tempo de Jesus. Era ele que era o próximo? Um homem vestido de religiosidade, de fama, de glamour espiritual? Era o levita, uma classe sacerdotal e religiosa? Era ele? Ou era o bom samaritano, rejeitado pelos judeus, tratado de maneira depreciativa por um judeu, tratado à distância por um judeu, tratado como um pagão pelo judeu? Qual dos 3?
parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes. E o mestre da lei lhe responde: o que teve misericórdia para com ele. E Jesus responde, e essa resposta de Jesus é para mim e para você: vai e procede tu da mesma maneira. Você quer viver um cristianismo não virtual? Você quer viver um cristianismo que não seja um cristianismo de Facebook e WhatsApp, mas você quer viver um cristianismo baseado na vida, um cristianismo que não está alienado na espiritualidade, mas é um cristianismo que te leva para Deus, e te levando para Deus te leva para o próximo. Você quer viver um cristianismo encarnado na tua vida, que não passa longe daquele que foi violentado nos seus direitos e está caído às margens da estrada da vida? Você quer viver um cristianismo verdadeiro? Você quer ser um verdadeiro cristão? Você quer ser semelhante a Cristo, a verdadeira figura do bom pastor, que vê, que se compadece, que se aproxima e que age corretamente, concretamente? Você quer viver assim? Jesus tem uma palavra para mim e para você nesta manhã: vai e procede tu da mesma maneira. E eu estou encerrando a minha palavra nesta manhã te dizendo algo. Um cristianismo que é baseado em dogmas, mas que não se encarna na vida, não é cristianismo. Um cristianismo baseado numa espiritualidade alienada, somente de uma vida espiritual de adoração, mas que não se encarna na estrada da vida, não é cristianismo. Um cristianismo baseado somente em experiências transcendentais, mas que não traz essa experiência para se comprometer com o outro, para enxergar o outro, para se compadecer, ter misericórdia do outro, se aproximar, agir concretamente, não é cristianismo. É alienação, menos cristianismo. Um cristianismo que só está baseado em ajudar as pessoas que estão dentro da igreja, que é da minha denominação, que é da minha igreja, não é cristianismo, porque o Evangelho não é uma seita, mas o Evangelho é uma proposta de vida, que se encarna na estrada da vida. Porque o verbo de Deus se fez carne, o bom samaritano se fez carne, o bom samaritano viu, o bom samaritano se compadeceu e teve misericórdia, o bom samaritano se aproximou de mim e de você, o bom samaritano agiu concretamente. Um cristianismo baseado só numa crença correta, por mais que a teologia seja a teologia mais correta, que tenha a declaração de fé mais correta, que tenha como o credo apostólico, o credo niceno e o credo de Atanásio, mas que não se encarna na vida, não é cristianismo. Porque aquele que crê em Deus vai se comprometer com o próximo. Porque aquele que crê em Deus vai ver a necessidade do outro. Porque aquele que crê em Deus e tem a sua fé verdadeira, ele vai se aproximar do outro, ele vai agir concretamente com o outro. Jesus não me chama e não te chama para viver uma fé alienada às realidades sociais, mas Jesus me chama e te chama para, sendo transformado pelo Evangelho, a gente vai transformar o outro. Para, sendo ajudados pelo Evangelho, nós vamos ajudar o outro. Nós vamos nos comprometer com o outro. Nós vamos nos aproximar do outro. Nós vamos estar juntos. Vem que o Mestre te chama. E o Mestre te dá uma exortação nesta manhã: vai tu e procede de maneira semelhante. Vai tu e procede de maneira semelhante. Aquilo que Jesus fez por você, você vai fazer para o outro. Um dia, escuta o que eu vou te falar. Um dia Jesus viu a tua miséria. Um dia Jesus enxergou a tua realidade, à margem da estrada da vida. Um dia Jesus se compadeceu e teve misericórdia de você. Um dia Jesus se aproximou de você. Um dia Jesus agiu concretamente para te salvar naquela cruz. Vai tu e age de maneira semelhante. O verdadeiro cristianismo não é um cristianismo baseado só na crença. É importante. O que nós temos feito com a comunidade de família é muito importante. Nós estamos voltando para os fundamentos do cristianismo. É importante voltar para o fundamento verdadeiro, para o fundamento concreto. As declarações de fé, confissão de fé da história da igreja, que são a coluna vertical da igreja cristã. Toda igreja cristã que não crê nos 12 artigos do credo apostólico não é uma igreja cristã. Isso é fundamento.
É uma fé sadia, é um cristianismo sadio. Mas isso não basta ter um cristianismo sadio se ele não me leva a agir, se ele não me leva a uma ação. Parou na crença, não é cristianismo. A crença te leva à ação, porque você só vai agir de acordo com aquilo que você acredita. Vai tu e procede de maneira semelhante. Eu não quero que o evangelho seja distorcido para se encaixar na minha vida, mas eu quero que a minha vida seja virada do avesso para viver o evangelho. Eu quero que a minha vida se molde ao evangelho. Eu quero que o evangelho se torne carne na minha vida. É isso que eu desejo. É isso que eu quero para mim, para minha casa, para minha família, para a comunidade, para esse ministério. Que o evangelho se torne vida. O cristão que já foi salvo, que já é batizado, que crê na palavra do evangelho, ele agora, a caminhada dele, a caminhada cristã dele, é ser transformado pelo evangelho, para ser cada vez mais semelhante a Jesus. Você quer saber o que tem para frente? Você quer saber o que Jesus espera de você como cristão daqui para frente? Que você molde a sua vida pelo evangelho, para ser semelhante a Ele. É isso. Essa é a caminhada do cristão. É morrer para mim, é olhar na minha vida tudo que está diferente do evangelho e falar: Senhor, tira da minha vida o que não está compactuando com o evangelho. Eu não quero tirar do evangelho aquilo que não me agrada, mas eu quero viver o evangelho. Eu quero que a minha vida seja moldada pelo evangelho. Sabe, ontem a gente está aqui numa comunidade tão carente, às vezes é batida de violência. E ontem eu fiquei sabendo muita tristeza. Depois, ontem mesmo, eu vinha saber dos detalhes de um rapaz aqui da comunidade, que nasceu aqui, o Luiz Carlos, que ontem foi assassinado ainda aqui perto da comunidade, aqui muito próximo da nossa rua, de uma maneira tão cruel, a pauladas. E o cristianismo é se encarnar na vida do outro. O cristianismo é ver isso. O cristianismo é se compadecer. O cristianismo é se aproximar. O cristianismo é agir concretamente. Eu sonho um dia que o nível de violência no bairro vai cair. Isso é verdadeiro avivamento. Avivamento não é colocar uma iluminação na igreja e encher de gente lá com um cantor famoso. Avivamento traz uma transformação social. Avivamento traz uma transformação concreta. Eu sonho daqui a alguns anos que os jovens e crianças dessa comunidade não vão ter esse fim, mas vão ser homens de bem. Para isso, eu e você precisamos ver, precisamos enxergar, precisamos nos compadecer, nos libertar da frieza religiosa que a gente entra, de não se compadecer mais com a dor do outro. A gente precisa se aproximar e a gente precisa agir concretamente. Nós não temos muitos voluntários, por isso, algumas semanas atrás eu já comecei a preparar e vou soltar essa semana nas redes sociais e na internet pedidos de voluntários, porque tem muita gente que quer ajudar e não sabe aonde ajudar. Eu vou pedir voluntários para ensinar violão, eu vou pedir voluntários para ensinar dança, eu vou pedir voluntários para ensinar artes marciais para as crianças, nem que seja uma vez por semana. Nós vamos trazê-los para cá, vamos ter um lanche, vamos orar juntos, vamos ensinar algo concreto. A gente não pode ver o cristianismo de discurso, mas que não se encarne na vida. Amém? Olha a cruz, ela é vertical e ela é horizontal. Amém. Aponta que a gente não deve ter uma fé alienada. Vai tu e procede de maneira semelhante.